Chamando a Olivia e a Mônica. Não sei se vocês estão me ouvindo. Oi! Oi! Saudades, Olá! Patrícia! Quanto tempo a gente não se encontra aqui? Oi, Mônica! Olá! Aqui na vida, né? Na, na Total! vida, na vida fora daqui. Dessa eu nem falo. Essa Verdade, aí já é luxo, luxo pelo menos, total. pelo menos aqui Ah, a gente matava a nossa saudade, é né? Agora, bom, é. Pois é, pois é. Que bom, bom, temos esse pretexto e esse contexto. alguém pode me dar o nome da live? De quem são os filhos? Ponto de interrogação. Vou pegar um cafezinho também. Quando eu pensei nesse título, né, na hora que eu botei, eu pensei no pai e na mãe, né? Agora, na hora que eu li, eu pensei nos avós também, porque também esse é um outro ponto que às vezes assim só de raspão tem que passar. Sim. Especialmente para dizer que não são dos avós os filhos. Usar bastante. Gente, o que está acontecendo? Você está colorido, você está Peraí. botando um Pois filtro aí. é, não, eu apertei sem querer, pronto. Eu Desculpa. quero arrumar um filtro melhor, porque eu também, quando começa a live, às vezes eu fico procurando um filtro e aí fico Eu com não, orelhinhas, com eu bigode de não tenho a menor gato, no ideia meio como da é que se live. faz isso, aonde se procura isso. É demais para mim. Eu preciso aprender a entrar. Já é o primeiro passo, já estou Ah, feliz. A Bebel me ensinou, eu anotei, mas eu sempre fico com medo. Eu quero fazer o dia que alguém estiver perto de mim, que eu estiver no consultório, ou com a Olivia, ou com a Bebel, porque aí eu. a gente pode Qualquer fazer SOS. entre nós, mesmo na base de áudio, falando, gente, a gente está aqui só testando, ensinando. Quem entrar pode ficar aqui conversando com a gente, sem ser, né, o ao vivo de verdade. E aí, meninas, vamos trabalhar? Vamos, Vamos vamos lá. trabalhar. De quem são os filhos? De quem são os filhos? Então, vamos lá. Eu queria pegar um ganchinho na. Olivia estava, Bebel hoje está de Covid, então deve estar assistindo a gente, mas pegou essa onda nova lá, está em casa com uma tosse danada, então vai assistir Melhoras, sem estar Bel. presencial. Ah, eu fiquei, assim, abrindo meu coração com vocês e para o público, eu fiquei tensa na última live, porque eu acho que essa questão do lugar da mulher, do papel da mulher, é um assunto muito denso, que tem que tomar muito cuidado, né? Eu acho que qualquer generalização não vale a pena das situações, mas assim, eu fico às vezes com a impressão, se eu tiver a liberdade de pensar alto aqui, de que, na verdade, esse lugar que, obviamente, que a mulher fica vítima, hoje no café da manhã estava se falando de abuso ginecológico, né? Uhum. E falando da vulnerabilidade da mulher. Então, dando uma volta no quarteirão, é claro que tem situações onde, até pela força, até pelo patriarcado, que a gente colaborou e que a gente muitas vezes alimentou e alimenta, mas isso tem que ser denunciado. Depois eu conversei com a Bebel estava falando até das sufragistas, quanto que os movimentos denunciam, às vezes, relações e posições injustas e abusivas, né? Uhum. Mas, talvez até por essa história, não sei se vocês vão concordar, vou jogar essa bola aqui no campo, a gente se apropriou um pouco da maternidade e do cuidado com os filhos, porque é um lugar onde, de alguma maneira, até por uma questão biológica, na hora que o Uhum. bebê nasce,
Eu costumo brincar que a gente acha que o bebê vem com uma bula numa língua e só a gente sabe traduzir. Se a gente for muito parceira dos pais dos nossos filhos, a gente traduz. Se não, na medida do possível, a gente busca esse protagonismo. E isso é uma coisa que, frente a uma perda profissional que a mulher vive, biológica, ela tem que adiar. Raras as pessoas que têm filhos e que conseguem voltar a trabalhar em 3 meses. Geralmente ficam mais tempo, isso é valorizado na nossa sociedade, mas isso também dá um desnível profissional de tempo, de investimento, né? Outro dia a Olivia estava comentando, eu tive a Sofia, depois não sei o que, parei de novo para ter o Dani. Então, assim, tem essa dança. E talvez por isso, consciente ou não, na hora que os homens que hoje estão saindo desse lugar de caçador e dividindo conosco o lugar de cuidadores, não foram nem habilitados em criança, né? Não é uma coisa que é estimulada, esse cuidado com criança e essa habilidade socioemocional de cuidar de filhos. E não tem muita permissão nossa para entrar nesse lugar. Consciente ou não também. Muitas vezes a gente quer que eles entrem, mas na hora que eles entram, você não pegou direito, você não está fazendo direito, vai atrapalhar minha noite, agora ele não vai mamar, agora ele não vai comer mais. Então, assim, com essa introdução, eu queria que vocês, mulheres dos 40 e com filhos, e maridos e ex-maridos, eu queria ouvir de vocês se vocês concordam ou discordam. Bom, eu posso falar, eu concordo em número, gênero e grau. Eu penso também, Mônica, que tem, né? Quer dizer, penso também, não, você falou isso, uma questão estrutural, né? E que precisa haver um processo de mudança, eu acho que da parte dos dois, tanto do homem quanto da mulher. Mas eu também acho que há fatores que são meio imutáveis, como, né, de quem são os filhos. Eu acho que os filhos são dos dois, né? Mas eu acho que num primeiro momento, realmente, quem vai estar mais, né, se for botar uma porcentagem aí, não vai ser 50-50, não tem como ser o início da maternidade um 50-50. A questão é, ao longo do tempo e da vida, conseguir deixar isso se tornar equilibrado, né? Virar um 50-50, porque a amamentação, por exemplo, o homem não tem o que fazer, né? Mas ele pode botar o bebê para rotar. A mãe que não amamenta, não consegue amamentar, pode dar a mamadeira para o pai. E aí já vai criando, desde o início, né, uma cultura, um comportamento de divisão de tarefas no que é possível, né? Porque, como você falou, a mulher, no primeiro momento, ela para de trabalhar para poder, né, para a criança poder sobreviver. Alguém vai ter que fazer esse papel, ou um ou outro. Então, é bem complicado. Bom, posso ir? Sim. Tema polêmico, realmente, né? Estava ouvindo vocês, anotei umas coisas aqui e vamos lá. Vou problematizar, então, um pouco isso, né? Primeiro, tem a questão biológica, que, na verdade, é muito mais ligada ao período da gestação, né? Só uma mulher pode gestar uma criança, mas a partir do nascimento, qualquer pessoa pode cuidar de uma criança. A verdade é essa, né? É uma escolha amamentar o seu filho, é uma escolha, né? Reduzir o trabalho para estar mais presente, não é uma imposição, né? É uma escolha. Então, eu acho que a gente tem que começar a tratar dessa maneira, sem considerar
aqui, né, o patriarca, né, assim, a nossa cultura, mas olhando friamente para a questão. A partir do nascimento, tanto que, né, um casal homoafetivo de qualquer jeito, né, casais cuidam de bebês recém-nascidos e as crianças se desenvolvem plenamente, são nutridas bem, dormem bem, não tem nenhum vínculo à figura feminina, necessariamente, a partir do nascimento. Isso é uma escolha. A gente escolhe amamentar 3 meses, 6 meses, a gente escolhe. Tá? Então, primeiro, também sair dessa coisa, dessa ditadura, que eu também acho que tem que ser uma escolha, né? Por exemplo, a questão da amamentação, que é recomendada pela OMS, por pediatras. Eu fiz essa escolha, mas também acho que tem mulheres que, ou por não terem, né, conseguido, ou porque tem um trabalho, porque são executivas, porque tem outra, e optaram por não amamentar e está tudo bem, né? Então, assim, primeiro eu queria colocar isso, né? Segundo, quando você fala, né, Mônica, daquilo que as mulheres, né, a gente, na nossa formação, na cultura, na criação, parece que a gente vem conhecendo a bula do cuidado com os filhos. E quando a gente é parceira do marido, do companheiro, do outro, a gente generosamente abre essa bula. Na verdade, eu acho que essa é a maior cilada, né? Porque não é ser parceira do marido, é ser parceira de si mesma. Né? Porque você, ao abrir essa bula, né, para o teu companheiro, ao compartilhar e talvez conhecer a bula que ele também deve ter, né, você está sendo parceira de si mesma, porque você está compartilhando, né, promovendo o compartilhamento, buscando, mirando, dividir essa tarefa do cuidado. Só que essa tarefa do cuidado, ela só vai ser efetivada na prática, como você colocou muito bem também, vocês duas, né, na minha visão, quando a gente criar uma necessidade. Porque, vamos lá, pensando historicamente, né, no nosso universo de direitos, né, até 62 as mulheres não tinham CPF no Brasil. As mulheres eram completamente, né, dependentes e ligadas e submissas aos seus maridos. Então, tem todo um histórico aí de reconhecimento de direito da mulher e das crianças que veio levando a gente para onde a gente está hoje. Então, para encurtar, né, em 88, a gente tem essa equiparação entre homens e mulheres em direitos e deveres. A mulher passa a ser provedora. E ninguém veio ensinar para elas, ninguém habilitou as mulheres, ninguém permitiu as mulheres irem ao mercado de trabalho. As mulheres lutaram e estão lutando ainda pela conquista desse espaço, tá? E aí, quando você pensa, então, nessa equiparação, que as mulheres passam a ser cuidadoras e provedoras, os homens estão mais cristalizados no papel de provedores, e não estão lutando pelo espaço do cuidado, porque vem, né, mais uma função, né? As mulheres que têm esse... Bom, alguns estão lutando, mas parte muito mais de uma demanda das mulheres, na minha visão, pode ser equivocada, tá, Mônica? Mas assim, como eu olho, claro que alguns homens querem exercer, não quero generalizar, tá? Mas as mulheres ficaram muito sobrecarregadas, né? Com as duplas, triplas jornadas, cuidando e trabalhando, enquanto os homens, durante muito tempo depois de 88, ainda continuaram como provedores, e o filho é da mãe, que é o que inspirou essa live, né? O filho é da criança, a criança pequena é da mãe, o pai não tem muito como ajudar. E o que a gente está fazendo, o movimento que eu vejo hoje no escritório, né, é essa convocação, né? Assim, dos pais, vocês também são cuidadores. A diferença, né, é que não tem que ter uma necessidade, como eu falei. E para ter a necessidade, a mulher, ela não acho que ela tenha que habilitar ou ensinar, ela tem simplesmente que delegar e confiar, sabe? Porque é o pai, porque é o parceiro com 2 braços, né, assim, capaz de cuidar tanto quanto eu, tanto quanto qualquer pessoa.
ele não é menos habilitado, não tem nenhum tipo de incapacidade física, mental, psicológica e nem biológica, porque hoje a gente tem tantos recursos para suprir, né, as funções biológicas pós-nascimento, que nem isso se justifica mais, né? Enfim, muitas coisas aí para gente É, eu, pensar. eu acho perfeito o que você trouxe. Eu fui ouvindo você falar e fui pensando algumas coisas, né? Umas que eu concordo, outras que me estimularam a trazer. Eu acho que as mulheres, elas são criadas ainda dentro dessa expectativa de gênero, de serem cuidadoras, nesse sentido, né? Os homens não, menos. E o que eu percebo, quer dizer, eu acho que os homens hoje estão entrando mais, até na minha família, todos os pais são totalmente pães, como a gente costuma brincar, né? Fazem a mesma função das mães com os pais, mas é curioso, porque eu tenho 2 genros médicos que foram treinados ou induzidos ou trabalhados na direção de serem cuidadores, então já tem isso, dessa coisa do cuidado, que não são todos. E o terceiro, que não é médico, eu estou me lembrando de que assim ele já tinha filhos de um casamento e ele recasou e tinha uma segurança no papel dele de pai, e ele passou para a mulher uma confiança. Porque e é uma coisa que eu sinto isso, eu não sei se você, Olivia, que vê muito casal separado, pais que nunca se habilitaram, obrigaram ou se meteram no cuidado com os filhos no casamento, no momento que se separam, começam a brigar, entre aspas, a demandar que querem o cuidado com os filhos, que querem estar junto com os filhos. E as mulheres se assustam de alguma maneira, porque dependendo da escolha que ela fez ou que conseguiu fazer em termos profissionais, é como se tirassem dela assim, a maior habilidade que ela tem e ela vai Uma dividir. função, né? Ela está perdendo Exatamente. uma função. Ela perde uma função, ela precisa de um tempo para poder, muitas vezes, se recuperar profissionalmente, dependendo do momento do ciclo vital, quando se separam com os filhos pequenos. E aí, a sensação que eu tenho é que todos precisam de ajuda. Eu acho que esse que é o ponto maior, que é o debate que eu queria trazer é como a gente precisa olhar essa via de mão dupla, de entender que ninguém está tirando o filho da gente, que o parceiro não é menos hábil do que a gente para poder cuidar do bebê casado ou separado, né? E que os homens devem e podem se arriscar nesse lugar de cuidadores e que eles são muito bem-sucedidos. E o que você falou, Lívia, eu acho que faz um sentido, mas a gente precisa ter mais consciência disso. As mulheres. As mulheres, é tirar um peso, de certa maneira, porque é uma sobrecarga. Claro. Eu me lembro da sensação quando eu consegui me arrumar sem criança. Eu me lembro desse alívio, sem criança, porque eu arrumava um, arrumava outro, e quando eu ia me arrumar, já tinha uma criança desarrumada, eu me arrumava correndo. Quando eu pude ter um tempo para mim, falei, caramba, estão lá na sala, já são maiores, ou já se vestiram sozinhos, ou não se desarrumam tanto. E por que isso? Né? Na minha geração, os maridos entravam muito pouco. Muito pouco. Fala, Paty. Vou também apimentar aqui diante do que a Olivia falou. Olivia, tudo que você trouxe eu concordo também. Porém, uma coisa é a teoria, outra coisa é a prática. Eu acho que a gente também não pode esquecer, gente, de um componente biológico. Eu estou com muitos clientes no meu consultório com filhos recém-nascidos. Tanto o pai, indivíduo,
como a mãe. E eu vejo, são muitos, são os 4, assim, coincidentemente, com os bebês de 7 e 8 meses. E tem algo que, quando eu tive meus filhos, eu fui pesquisar, que é genético. É um instinto de sobrevivência. Quando um bebê chora, a mulher, ela sai correndo para ver o bebê. O homem, ele fica ali. E aí eu fui estudar isso, do tipo, não é possível, porque eu vejo essa reclamação para todo mundo. E tem uma coisa de o instinto de sobrevivência, se o bebê chora, ele está com fome, ele está... A mãe sai correndo e o homem não. E aí eu fui levar isso, gente, uma maluquice minha. Eu fui pesquisar a fundo. Eu tive uma cachorrinha que teve 6 filhotinhos dentro do meu apartamento. Quando os filhotinhos nasceram, ela virou outra cachorra. Ela não saía de perto dos bebês, a campainha tocava, ela não estava nem aí. Um dia eu peguei um filhotinho e levei para o quarto para mostrar para não sei o que. Eu tive que trancar ela, porque ela ouvia o chorinho do cachorrinho e ela ficou desesperada. E aí eu fui ler e, biologicamente, o som do choro do bebê faz a mãe largar, desconcentra ela de qualquer coisa. O homem, eu acho que num primeiro momento, não tem isso. Estou falando de um primeiro momento, tá? De meses, de 1, 2, 3 meses de um nascimento. Eu li pesquisas, não sei se isso procede, mas para mim fez muito sentido, porque é tão constante esse ouvido, né? Essa reclamação. E eu acho que com o tempo vai tendo a conexão do homem com a criança e, obviamente, isso vai para um outro lugar. Então, nesse primeiro momento, a cabeça da mulher, eu vejo uma demanda muito grande de uma cobrança, de um medo desesperado de acontecer alguma coisa com o filho, de achar que o homem não cuida da mesma forma que ela. Eu tenho um pai no meu consultório que eu acho ele exemplar. Ele quer fazer tudo, ele tá lá pro bebê, se ele puder dar o peito, ele daria. Ele quer participar daquilo. Mas a mulher dele não acha que ele faz nada direito. E aí, numa dessas discussões, ela conseguiu mostrar para ela as vulnerabilidades dela e falou assim: eu tenho medo de que a criança morra, eu tenho medo de que ele não vai botar o cinto direito, então eu vou lá e checo. E essa coisa ainda é muito pequenininho, né? Eu acho que vem de uma coisa instintiva. E também, obviamente, comportamental, né? Biopsicossocial. Então, eu acho que é um emaranhado tão grande, né, né, biológicos e sociais e culturais e comportamentais que a gente precisa entender. Eu discordo, Patrícia. Eu também. Eu discordo, tá? Discordo muito. Muita coisa, sabe? Não convencia. Componente biológico, claro, ele existe, mas não só no momento da maternidade, né? Fiquei te ouvindo falar, fiquei esperando assim, e os ciclos menstruais, e a TPM, e outros componentes biológicos que influenciam quem somos, como estamos, como vamos para o trabalho, e os homens também, enfim, né? Essa coisa, os fatores biológicos e tal, eles é muito amplo tudo isso. O que eu penso, né? Da sua observação em relação aos teus clientes, homens e mulheres, 2 coisas só que eu queria dizer, né? Uma que, assim, se o bebê chora, né, você tem a figura do pai e da mãe bem, né, tradicional, a mulher vai primeiro porque existe todo um condicionamento, né? O homem acaba ficando porque ela também já tem esse instinto que você mencionou, mais aguçado, mais apurado, e é essa função primeira da mulher, né? Você não vê um bebê chorando, o homem geral até acontece, mas a mulher se antecipa, a mulher que sabe se ele, né, tá. E isso é um condicionamento, é uma crença, né? Senão, se você tem um casal homoafetivo masculino, por exemplo, e aí o bebê chora, ninguém vai, ou vão demorar aí, claro que eles também vão, né? Eu sei, mas é porque eu acho assim, isso é desenvolvido, são habilidades, é um aprimoramento daquela função que você está tendo de cuidar de alguém, de um bebê.
Tá dando um delay aqui. Foi. Um delay não, um eco. Né? E é claro, eu concordo com você que a maternidade, assim como a paternidade, transforma a pessoa. Né? Você falou da sua cachorrinha. Claro que quem passa pela experiência de se tornar mãe ou pai muda, né? A proteção, o cuidado, a gente muda mesmo. Isso também acontece para os dois, em ritmos diferentes, em proporções diferentes, mas é uma mudança, sem dúvida nenhuma, né? E a gente se transforma, o nosso comportamento se transforma. Mas eu não consigo pensar, né, assim, que assim, a função do cuidado está ligada de alguma forma à condição biológica ou ao gênero. Eu acho que não. Eu não falei isso. Eu não falei isso. Não, você falou, o que eu entendi você falar, importante dizer, o que eu entendi você falar é que a mulher tem esse instinto, que ela levanta, que ela escuta o choro. Na hora que você falou isso, eu não estou dizendo que não, mas assim, eu falo isso sempre, que nós humanos, a gente não se constitui, a gente não tem esse instinto tão aguçado como os animais. Qualquer cachorrinho ele vai se arrastar até a teta da gata e vai mamar. O bebê morre. Então, o bebê precisa de um cuidador. E como ele faz isso é pelo grito. Pelo grito. Né? Como a gente decodifica esse grito, que você disse que é uma coisa inata e que a mulher tem essa característica maior, eu acho que a gente é condicionada a isso, treinada a isso, e o homem, por sua vez, pouco valorizado nessas habilidades. Pouco valorizado. Porque se ele tivesse, talvez, o mesmo treinamento, é muito igual, da mesma maneira que você vai dizer que o homem tem um lugar de trabalho diferenciado da mulher, que é mais competente para uma coisa ou outra. A mulher pode ser tão competente como uma chefe de departamento, de diretora de empresa, quanto o homem. É claro que existem diferenças. A forma de cuidar, eu vou concordar com você, é diferente. Mas quando você traz esse exemplo da sua cliente, que o marido era excelente e que ela não conseguia deixar, eu não acho que ela não deixava por instinto. Ela não deixa por pregar o papel dela para não perder esse lugar, que é um lugar ainda onde a gente se apropriou desse lugar, porque foi jogada nele, por circunstância, por uma questão biológica, pode ter isso tudo, mas a gente ganhou protagonismo com esse lugar. E na medida em que a gente não tem tanto protagonismo no mundo masculino, a gente segura aqui. Pelo menos é o que eu pensei ouvindo você e a Olivia, mas... Então, meninas, eu acho que vocês generalizaram o que eu falei. Eu não falei que era uma coisa só. Eu não falei que é só isso. Mas eu falei que existe esse componente e que, dependendo do ambiente que a pessoa está, das lentes dela familiares, do estado emocional dela, das características de personalidade dela, isso pode... E dele. Exatamente, e dele. Eles podem ir para esse lugar de que a filha é da mãe e não do pai, porque neste comecinho de vida, por exemplo, o bebê chorou, eu não consigo mais olhar para o meu computador. Não é que o homem que está aqui do meu lado não vá lá pegar o bebê no colo e fazer um carinho, mas eu acho que num primeiro momento a mulher larga tudo e vai. O homem fica... Não, e ele vai. Se é uma mulher que tá sempre nesse... E o cara que é acomodadão, vai ser assim. Se é um cara que, não, deixa lá, eu vou. Ou se é uma mulher que... Uma vez eu tive eu ouvi uma história tipo assim... ele nunca troca a fralda, não troca a fralda. Aí ele chegou pra mim e falou assim... Não, ela quer que eu troque na hora que ela acha que tem que trocar. Aí eu falei, não, deixa ele trocar, deixa ele. E aí a coisa andou, porque tem que ser no tempo da pessoa, porque eu acho que... Tô falando desse primeiro momento de vida, tá, gente? Os primeiros meses e do início. Se não... Eu fiz isso comigo, eu não tive problema nenhum.
enfim, tive uma vida muito dividida, assim, em relação aos meus filhos pequenos, no cuidado, um pai também, Mônica. E porque tinha muito assim, no primeiro momento aí eu ficava quieta, esperava, ele via que eu não fui, ele ia na mesma hora. Óbvio que tem, mas eu acho que isso que eu estou querendo dizer de uma junção de vários fatores, vários componentes do biopsicossocial. Não quis dizer só uma coisa só. Não sei se eu consegui ser clara em relação a isso. É, eu entendi o que você falou. Quer dizer, eu acho que você primeiro falou que achava que era instinto, depois você ampliou, e eu entendi que você também está falando que a mulher tem que deixar entrar. A gente está falando talvez a mesma coisa de um outro ângulo. O que eu trago é que o homem precisa batalhar por esse lugar. Ele não deveria esperar a mulher abrir espaço para ele entrar. Ele fica esperando a mulher abrir espaço para ele entrar por um condicionamento e por uma questão educacional e de um machismo estrutural. Uhum. Eu tenho essa percepção. É porque, para a gente, vamos lá, né? Esse início da maternidade, eu acho que é anti-intuitiva. Eu vou estar falando né, de neurociência, de inteligência emocional, de algumas coisas que eu leio. O início da maternidade, gente, é a minha percepção, tá? Não é um lugar agradável. Não é um lugar agradável, é cansativo, é difícil, dá trabalho. A parte do amor de você estar lá com o bebezinho, porque fez cocô, tem que dar comida, não sei o que lá. Então não é intuitivo do homem ir para esse lugar, porque já não é dele, né? Não é esse lugar do agrado. Então, essa mudança dele olhar isso como um dever dele também como pai dentro da sociedade e do que ele quer construir, nesse momento... Eu trocaria o dever por um desejo. E eu acho que isso está evoluindo e vai ser muito benéfico para as futuras gerações, porque pelos processos de separação e por essas separações muitas vezes serem precoces hoje em dia, né? E mais frequentes, eu acho que essa busca do casal, do afeto, faz com que a paternidade e a maternidade não segurem mais como seguravam nas gerações anteriores. Então, hoje, os casais têm uma expectativa de felicidade na relação. Não basta só constituirmos uma família, estamos amarrados pela família. Isso traz um aumento significativo de divórcios, né? É uma coisa muito forte em todos os países do Ocidente, no Oriente, não sei, e faz com que, de alguma maneira, as mulheres precisem, de alguma maneira, dessa ajuda e que começam também a valorizar a importância dessa ajuda. O quanto que amplia repertório de criança ter uma figura de mãe para cuidar e uma figura de pai para cuidar. Amplia o recurso da criança, no sentido de não ficar, vamos dizer assim, viciado em só uma maneira, porque a gente treina o bebê de alguma forma, né? Então, se tem duas pessoas botando para dormir, duas pessoas dando mamadeira, duas pessoas dando comida, a gente vai ampliando essa aprendizagem de se conectar com o mundo, que é característica dos humanos, de precisar de um outro para poder fazer essa passagem, sozinhos a gente não consegue. E se você abre e amplia para terem duas figuras parentais ou de cuidadores, pode ser pai e mãe, pode ser uma avó que entra, o poder compartilhar esse cuidado, eu acredito que seja muito, muito enriquecedor para o bebê, no sentido dele conseguir ter mais recursos e poder ser mais cachorro vira-lata, como eu brinco, e menos cachorro de raça, que só come um tipo de comida, que só dorme num tipo de cama. Pois é, quando a gente ouve, né? A gente ouve muito,
meu filho, quando tá chorando, só se acalma no meu colo, né? Por quê? Não foi a criança que, né, ela foi condicionada a isso, porque é só uma pessoa que dá o acolhimento. Eu já falo. Não, pode Não, eu já falar. contei aqui, eu acho que essa história, mas já faz tempo. Ah, um dos meus genros é pediatra, né? E eu presenciei a seguinte cena. A minha filha botava o bebê deles, a bebezinha, para dormir sempre. E a bebezinha não dormia com ele, só dormia com ela e ela tinha esse discurso, ela dorme melhor comigo. Aí um dia eu presenciei a seguinte cena, ela na varanda com a babá eletrônica, puxando quase que os cabelos lá, roendo as unhas, e a bebê chorando, chorando, chorando dentro do quarto com o pai. E o que o pai tinha dito é o seguinte: ela precisa aprender que eu sou o pai, que eu também sei cuidar dela, e eu vou conseguir, nós vamos conseguir resolver essa tarefa juntos. Eu consegui fazer ela dormir e ela conseguir dormir comigo. Né? Uhum. Eu tenho certeza que se não fosse pediatra, talvez ele não tivesse essa coragem de quebrar aqui essa ligação nossa do feminino. Então, eu acho que isso é muito importante para a criança, ela poder experimentar colos diferentes, cheiros diferentes e maneiras de cuidar diferentes. Eu acho que isso é um tema que eu fico com vontade de compartilhar com as mulheres, porque, como a Olivia falou, isso é um ganho. É um ganho, né? É uma escolha do lugar que a gente quer estar. E você ter alguém que vai ser um cuidador seguro do seu filho é o maior presente e a maior libertação que você pode ter. Você saber que tá com o pai, né? Eu vi a Olivia outro dia. Não, o ex-marido vai pegar a criança, ele vai dar conta, ele deu conta, ele foi em casa, o adolescente pegou os óculos do filho para fantasia, cuidou como ela teria cuidado, ou às vezes até melhor, porque é diferente. Então, a provocação um pouco é essa, da gente desconstruir um pouco esse lugar tão essencial nosso para os filhos e compartilhar com os parceiros, sejam eles maridos ou ex-maridos. E ver aí... Fala. Não, termina. Não, era Ver isso. Aí, eu teve um momento que eu caí, porque justamente minha filha estava me ligando e eu precisei responder ela, porque ela está, né, entre casas, e eu precisei dar uma resposta para ela. Eu concordo com tudo que vocês falaram. Então, Patrícia, eu perdi um pedaço do que você estava falando lá atrás. Talvez eu perca alguma coisa, mas eu acho que estamos indo na mesma linha, com algumas diferenças. Eu vivi pessoalmente tudo isso, né, que vocês estão dizendo, de ficar protetora do bebê meu, de eu que, né, assumir esse lugar, não sou modelo de nada. Mas acho que é o caminho da gente ir se conscientizando, né? Que é esse condicionamento, que é uma divisão de papéis que vai assentando, então a gente vai se aprimorando naquilo, né? Ficando boas em detectar o choro do bebê, em ter mais. Enquanto o outro acaba tendo uma função mais de coadjuvante nesse lugar do cuidado. Acho que a luta, né, para tudo é mútua, né? Assim como eu resgatei a questão, né, das mulheres hoje sendo também provedoras, a partir do momento que a gente tem essa equiparação no direito, né, os homens, logo, né, as mulheres, muitas mães solo, enfim, tem que trabalhar, tem que ir à luta, mas muitos veem, não, vamos dividir as contas, né? Temos os mesmos deveres. E a mulher foi ficando mais sobrecarregada e mandar agora essa luta pela conquista do espaço do pai, ela é uma luta mais tímida, porque de alguma maneira adiciona mais uma função, né? Então existe também uma acomodação de parcela, mas existe, como a Mônica frisou também mais cedo,
uma demanda desses pais por viver a paternidade mais intensamente, mais profundamente, de maneira mais participativa. Estou falando tudo isso porque, por exemplo, vocês duas usaram uma expressão que eu não gosto, que é o pai, entendeu? Que é trazer o pai que é mãe. Não, é o pai que é pai e a mãe que é mãe, sabe? Eu não acho que parece isso, sempre soa como um deslocamento. Ah, eu sou um pai que, além de pai, exerço minhas funções de mãe, né? Sou como uma mãe. Isso não é isso que a gente está buscando, né? A gente está buscando por esse desenvolvimento, equilíbrio e aprimoramento das funções de mãe, que não se restringem ao cuidado. Mãe é mais do que cuidado, mãe também é provedora, né? Como do pai, que não é só provedor, é também cuidador. Então, o que eu queria dizer, né, assim, desse exemplo, Mônica, que você trouxe, e talvez de uma mudança, de uma reflexão que a gente possa trabalhar. Ui, vocês estão aí com as nossas clientes, com as amigas, com né, as pessoas que a gente convive, e aqui o pessoal da live, que aliás está quietinho hoje, não estão vindo perguntas, comentários, é um tema mesmo, né? Assim, mas é fazer aquela coisa, toma que o filho é teu. Talvez a nossa próxima live possa ter esse nome, sabe? Toma que o filho é teu. Se vira, cara, sabe? Então, é isso. Poxa, mas você vai entregar o bebezinho, mas você vai entregar a criança. Gente, né, a princípio, estou considerando na melhor das hipóteses, foi o homem que eu escolhi para ter um filho. Estou falando de situações excepcionais, né? Assim, eu estou falando num cenário, você escolheu uma pessoa, você escolheu ter filho com essa pessoa, você casou com ela, sabe? Então, assim, toma que o filho é teu. E a nossa capacidade de delegar, de confiar, né? E de acolher, vai dar certo, sabe? Então, aquela fala que eu me lembro que me acalmou muito quando eu estava me preparando para ser mãe, que tinha um monte de livros, eu fui logo comprar um Larousse da gravidez, o que esperar quando você está esperando, para me preparar. E aí, Mônica, tinha 1000 dicas, né, Patrícia, que teve esses livros todos, né? Quando é isso, o paninho de boca, o paninho de ombro, e não sei o quê. E eu me lembro que eu falava, meu Deus, eu vou saber na hora. Até que caiu para mim um livro do Winnicott que dizia, da mãe suficientemente boa. E ele lia e falava assim, a mãe sempre sabe. Médicos, pediatras, enfermeiras, babás devem dar ali o mínimo de informação. Pô, não é intuitivo cuidar do coto umbilical. Tem que saber que tem que pingar o álcool 70. Alguém tem que me dizer isso, não? Mas, de resto, a mãe sempre sabe. Ela vai saber. Por que não falar isso para o pai? O pai vai saber. O coto umbilical, eu vou te dizer como faz. Se você não sabe esquentar uma mamadeira em banho-maria, né? Tá aqui. Mas na hora, se o bebê tá chorando de fome, de sede ou de frio, ele vai saber. Assim como a gente se desenvolveu e aprendeu, sabe? Aprende, então, isso. Aprende. Então, isso é o que eu queria dizer. E, por fim, só a última coisa. É incrível como, sim, a gente está ligado à ideia do feminino, porque somos capazes de deixar nossos bebês recém-nascidos com babás, mas não somos capazes de deixar com os pais, né? Então, tá ligado, sim, à ideia, para mim, né, inconscientemente, talvez, de que a mulher sabe cuida melhor do que o homem, né? Mulheres se sentem mais seguras ao deixar com uma babá e ir trabalhar do que deixar com o pai. Eu volto de novo para a origem, o começo da nossa conversa, de que isso é uma coisa que tem esse condicionamento, que vem historicamente, deve ter 1000 explicações sociológicas e que a gente não domina aqui para trazer, mas a mulher foi entrando nesse lugar e a mulher está saindo desse lugar. Eu acho que essa expressão que você não gosta, que eu concordo, ela é cunhada no sentido de que, assim, o cuidado é dividido pelos dois. Porque, da mesma maneira que a mulher é provedora, o pai é cuidador. A Olivia está rodando aí, deve ter um filho ligando. Mas o que eu estava pensando enquanto eu estava ouvindo a Olivia
é que, trazendo para esse nosso semestre aqui hoje, né, que a gente vem pensando nessa mulher que a gente chamou de mulher sanduíche, eu acho que se, de alguma maneira, esse tema é cuidado e dividido na maternidade, no nascimento, na infância dos filhos, quando ela vai entrando para a autonomia dos filhos, para os filhos saírem de casa, essas funções também vão ser divididas de uma maneira mais saudável. Ela vai poder também se apropriar, não ficar só no lugar de cuidadora, porque tradicionalmente, antigamente, agora entrou na adolescência, o pai entra mais e a mãe sai. Agora o pai, que é uma outra inversão também, né? E que, de alguma maneira, não traz para os meninos o lado feminino do cuidado. Porque essa questão, Olivia, quando você fala, que eu vou pensar mais, não consigo pensar de assobiar e chupar cana ao mesmo tempo. Mas, assim, esse estilo de cuidar é diferente. Como a forma de dar autonomia é diferente, como tem uma natureza diferente, tem uma coisa biológica que a Patrícia traz, que realmente deve ter, obviamente, um tempero e uma habilidade maior ou não, que não vê, às vezes, nem por uma questão de gênero, vem por uma questão das diferenças como seres humanos, né? Mais racionais, mais intuitivos, isso independe de ser homem ou mulher. Mas o que eu acho que é importante a gente trazer e frisar hoje é que esse equilíbrio de funções é extremamente saudável para o casal, para poder lidar com o momento seguinte e seguinte do ciclo vital, bebês, filhos pequenos, filhos adolescentes, adultos jovens, onde, de alguma maneira, eles vão poder articular essa simetria e essa complementariedade que existe entre os seres humanos, em qualquer casal, e, numa situação de separação, traz também um alívio e uma segurança de poder não estar aqui na minha casa, eu não estou mais olhando, mas é meu parceiro, a gente criou junto, a gente dividiu junto, é tão pai quanto eu sou mãe, e aí poder, de alguma maneira, também viver essa fase que está acontecendo de uma forma que as crianças não fiquem prejudicadas. Não sei. É um ganha-ganha, né? Desse jeito todo mundo sai ganhando. O casal, os indivíduos e os filhos. O casal como um casal, o indivíduo como um indivíduo, a mulher e o homem e os filhos. Nessa dinâmica, favorece a todos, né? E principalmente, né, permite que, de alguma maneira, as crianças também construam essa diversidade de papéis, essa amplitude de recursos que eles já vão levar, né? Diferente do que foi com os nossos avós. Né, aí falando, né, das nossas lentes familiares, Mônica, aí eu venho aqui, né, falar da minha. A minha mãe, sem querer, ela colocou isso em mim, porque a minha mãe, eu acho que ela era além do tempo dela. Meu irmão, com 9 anos, chamava ela de feminista, porque ela foi da década de 70, mas ela era aquela mulher transgressora e que ela fazia tudo diferente da época dela. E, de alguma forma, eu acho que ela passou isso para mim, e eu me lembro que meus pais se separaram quando eu tinha 11 anos, mas até os 11 anos eles se separaram algumas vezes, né? E eu via várias vezes ela brigando assim com meu pai, tipo, vem pegar teu filho, o filho é teu também. Não sei o que lá, vocês vão... Toma que o filho é teu. Ela falou, essa frase ela falou várias vezes, só que, graças a Deus, meu pai vinha de bom grado, não tive essa coisa de, né, algum trauma de rejeição, ele não queria, não, mas era aquele, né, estrutural, machista, meio acomodado, mas ela fazia ele ir para esse lugar da paternidade, desta forma que a gente está falando, e eu sempre tive isso muito claro dentro de mim.
eu tô pensando alto com vocês, tá? Então, quando eu tive meus filhos, isso era algo do tipo, fica com ele, fica comigo, fica com todo mundo. Eu não tive essa coisa de eu sei melhor, é aqui. Eu sempre dividi, fiz isso. Eu sei que vem muito de mim eu ter feito isso para meus filhos terem esse pai muito a frase, a palavrinha que a Olivia não gosta, pai, mãe, pai, sei lá. Os dois, nós éramos iguais, sabe? Eu acho que Pô, nós ele tá éramos sendo bem. pai. Isso é ser Exatamente, pai. eu fui te provocar, tá? Mas eu acho que fez muito sentido por conta dessa minha lente, dessa mulher que me criou desta forma. Eu tive uma criação bem direitos iguais para todo mundo em todos os sentidos. O que eu acho, assim, que eu fico com vontade de trazer hoje, assim, como se fosse a mensagem hoje, é que tudo isso que a gente está falando faz sentido, assim. Tem a cultura, tem as correntes familiares e as lentes familiares, tem um momento do mundo que a gente está passando, onde tem mais espaço para a mulher ou não, mas tem uma questão que, para mim, é o que é mais fundamental, é o nosso protagonismo e a nossa responsabilidade no lugar que a gente entra e o que a gente faz com isso. Esse é o ponto, né? Ontem, quando eu fiquei super mexida, todas nós, com a morte da Gal, né? E eu tenho a mesma idade que ela tinha quando morreu. E aí eu olhei, fiz um balanço da minha vida. O que eu sentiria se eu tivesse morrido nesse momento, né? E a sensação é assim, caramba, eu tive uma boa vida, eu olho para a minha família, eu tenho orgulho do que eu construí, né? Milhões de tropeços, milhões de coisas difíceis, mas assim, sabe assim, obrigada a mim mesma de eu estar batalhando, de eu estar insistindo. Então, assim, o que eu tenho mais vontade de contaminar positivamente, de fazer esse contágio vamos buscar a nossa responsabilidade na situação da que a gente faz, seja da maternidade, seja da vida profissional, seja do cuidado com os idosos, que a gente consiga entender que depende da gente, que a gente pode fazer esse caminho, né? Que a gente pode fazer esse caminho e que a gente vai aprender a contornar. Evidentemente que algumas pessoas com algumas lentes diferentes, mas a gente tem esse poder de correr atrás. E eu acho que nós quatro, de alguma maneira, nas nossas vidas, cada uma no seu momento do ciclo vital, cada uma com a sua origem familiar, a gente busca isso aqui. O que a gente traz vamos pensar alto, vamos questionar, vamos olhar saídas positivas e produtivas que a gente possa trazer. Vamos sair de um lugar de vitimização e de autopiedade para um lugar de protagonismo, de compaixão pelo outro, porque eu acho que é isso que a gente sai ganhando, que aí a hora que a gente sair da vida, eu vi uma entrevista da Gal, né, dizendo isso, não pode acabar aqui, de repente a gente vai acontecer alguma coisa, mas se parar aqui, eu já fiquei feliz com o que eu caminhei. Eu acho que é isso que a gente tem que ter. Se a nossa vida parar aqui, o que eu fiz até aqui, o que eu posso, de alguma maneira, levar de agradecer a mim mesma, sabe? Eu acho que era essa... Tem um tema para uma live, eu já tive uma ideia aqui. O que vai estar escrito na sua lápide? Aqui eu já falei jaz isso. uma pessoa que... Mas eu acho que assim, o problema, claro que o momento que a gente vai morrer é o momento que a gente vai morrer, mas o que eu quero trazer é como é que a gente vai viver para a gente conseguir morrer bem. Para a gente morrer bem, a gente tem que cuidar como é que a gente vive. Então, Para a gente morrer bem, a dessa... gente tem que imaginar que a gente vai... Se a gente morresse agora, isso que você está falando, se eu morresse hoje,
como é que eu ia estar? E é incrível que esse contato com a morte faz a gente avaliar se a gente está vivendo bem. Fazer esse, né, esse balance. É isso, é né? isso. É só se lembrar, fazer um pequeno exercício de morte todos os dias para realinhar prioridades e lutas e batalhas e conquistas e desejos, enfim, né? Eu queria, para terminar, só fazer um comentário rápido, respondendo, né? De quem são os filhos? Eu diria, respondendo objetivamente, né, que os filhos, que a gente tem instâncias de responsabilidade, níveis de responsabilidade, sabe? Mas eu acho que no mundo ideal a gente centralizou muito na figura do pai e da mãe, né? Especialmente da mãe, quando a gente fala de cuidado, e mais um pouquinho para o pai. Então tem muito essa coisa, né? Quando, na verdade, né, ter filhos, a continuação da espécie, né? Quando eu fiquei grávida, eu me lembro que muitas pessoas na rua olhavam para mim com um sorriso. E a minha mãe falou: não, isso é porque tem uma coisa, né, da gente ver essa perpetuação. Exato, Jennifer está colocando, os filhos são do mundo. Então eu acho que a gente, quando parte para essa aventura, né, de ter filhos, a gente, lógico, tem essas instâncias, né, de responsabilidade. Os pais são os primeiros, os maiores responsáveis, né? Mas os filhos, as crianças e os adolescentes, eles são de todos, né? É da família extensa também. A família extensa que Mônica começou a trazer, a gente pode continuar numa próxima, né? Avós, a rede, né? Tios. Qual é a rede que você conta, né? Também para cuidar desses filhos? Incluir a rede tem sido muito saudável, muito realista e mais generoso, né? Com esses pais que ficam muitas vezes muito sobrecarregados, sabe? Sem vida própria, né? Querendo, enfim. E mais do que a família extensa, né? Os filhos são da comunidade, né? Uma vez eu ouvi isso, não sei se é no Japão, que as crianças vão andando e todos olham por aquela criança que vão andando sozinhas para a escola, né? Assim, se acontece alguma coisa, se eu vejo algum adulto, alguma criança passando, eu vou intervir. Se eu sei que alguma criança está chorando, um vizinho tem alguma coisa, eu tenho o dever de intervir. Se eu vejo, então assim, as crianças, né, são nossas. E eu acho que falar disso, trabalhar dessa maneira seria muito salutar para as relações e para a nossa sociedade, sabe? Meu filho começou a ir sozinho para a escola e uma amiga que mora perto diz: eu vejo sempre ele. E aí o olhar dela para ele me trouxe uma calma. Alguém olha pelo meu filho quando ele está sozinho. Então, se a gente pudesse construir isso, se a gente pudesse fomentar esse tipo, eu acho que todos iam ganhar com isso, sabe? Então, os filhos são nossos. A gente está correndo atrás de criar um mundo melhor. A gente não pode desistir. Quem sabe a gente consegue. Somos uma rede. Somos uma rede. Trabalhamos em rede, vivemos em rede, querendo ou não. A gente pode, né, facilitar essa rede, esse trânsito, esse entendimento, ou dificultar. Acho que a gente está chegando lá. Bom, meninas, estamos na hora. Também. Então, tá bom. Beijinho. Obrigada. Tá bom? Isso. Beijo, Olha, tchau. para avisar, semana que vem a gente não vai estar aqui, não é isso? A princípio. É melhor deixar a gente confirmar isso depois, tá bom? Então tá Pode bom, ser gente. que sim, pode ser que não. A gente fala. Conhece o Criação quê? neurocompatível. Vamos da criação neurocompatível. Tá. A Marilisa trouxe. Eu conheço alguma coisa, Marilisa, mas vamos pesquisar? Manda pra gente uma mensagem, uma sugestão aí de pauta, de tema pra gente discutir. Eu conheço esse criação neurocompatível, Marilisa, eu sigo. Então tá bom. Beijo, gente. Tchau. Tchau, gente.